João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, fala conosco nesse momento tão importante para nós. Que a Tua verdade, Senhor, alcance o nosso coração. Que a Tua verdade traga libertação para as nossas emoções, libertação para a nossa vida espiritual, libertação para a nossa vida física. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer a Tua vontade para as nossas vidas nesse momento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome seu lugar. Obrigado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente tem pelo menos 3 ideias que estão contidas aqui nesse versículo. E a primeira delas é que a verdade existe. A verdade existe. E a grande pergunta que nós devemos fazer é: o que é a verdade? Se a verdade existe e ela existe, o que é a verdade? E essa pergunta, ela pode ser respondida a partir de muitas visões do conhecimento. Mas o que eu quero destacar aqui nesta noite, a partir da Bíblia, é que a verdade é Deus. A verdade é Deus. Deus, Ele é o único Deus que existe, vivo e verdadeiro. Dessa forma, nós compreendemos então que a verdade não é conceitual. A verdade é pessoal. Não é um conceito, é uma pessoa. A verdade é Deus. E se você observar bem o texto, ele está dizendo: conhecereis a verdade. Então, conhecer a verdade é conhecer a Deus. Conhecer a verdade é conhecer a pessoa de Deus. E a pessoa de Deus, ela se revela verdadeiramente na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, eu sou a verdade para aquele que estava precisando conhecer a verdade. Eu sou a verdade para aquele que estava precisando ser conduzido. E a verdade que eu sou te conduz à pessoa de Deus. João capítulo 1 e 14 diz: o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, quando Jesus ele se fez homem, quando Jesus habitou entre nós, ele veio pleno. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. E essa palavra cheio aqui significa pleno, significa completo, totalmente cheio de graça, completamente cheio de verdade. Então, quando eu conheço a Deus, eu conheço a verdade. Quando eu conheço a Deus, eu estou na verdade. Eu me relaciono com a verdade. Quando eu conheço a Deus, eu me relaciono com aquilo que é verdadeiro, com aquele que é verdadeiro. Mas a Bíblia, ela vai nos ensinar também, lá em João capítulo 17, que Deus é a verdade, que Jesus é a verdade, e que a palavra dele é a verdade. Olha o que diz em João 17 e 17, é a oração sacerdotal que Jesus faz a Deus. Ele diz: santifica-os na verdade. Jesus está orando por nós, pela sua igreja, pelo seu povo. E o pedido que ele faz a Deus é: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Deus é a verdade, Jesus é a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guiará a toda a verdade. Então, quando nós pegamos esse versículo da boca de Jesus, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está dizendo: a verdade existe. A verdade existe. Agora, o que as pessoas fazem com essa verdade? O que o mundo faz com essa verdade? O que os homens fazem com essa verdade?
Você vai ver em Romanos no capítulo 1. Abra sua Bíblia. Abra em Romanos capítulo 1 para a gente ver o que está acontecendo no mundo hoje, principalmente no comportamento humano. Principalmente no comportamento humano. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E esta palavra deter aqui é impedir que a verdade flua. É uma tentativa aqui de abafar a verdade. E é isso que os homens fazem. E veja o que mais eles fazem, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Agora veja o 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, como quem diz, somos sábios, somos sábios, somos sábios, tornaram-se loucos, diz o texto, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 25, vamos ler juntos? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então veja que a verdade existe. Mas o que os homens ímpios fazem? Eles tentam deter a verdade. Eles tentam torcer a verdade. Eles tentam abafar a verdade. Eles querem inverter o valor da verdade. Eles querem destruir a verdade. E esse é um texto aqui que dá para entender o que está acontecendo na sociedade nos dias de hoje. A inversão de valores, de moral nos dias de hoje. Em que o certo é tido como errado e errado tido como certo. Em que chamam luz de trevas e trevas de luz. Por quê? Porque os homens se afastaram de Deus. E porque os homens se afastaram de Deus, o texto diz que Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Deus entregou os homens aos seus próprios desejos dos seus corações. Então, esses desvios comportamentais, esses desvios morais, essas inversões de valores que nós estamos vendo hoje, são decorrentes da ira de Deus. Vocês insistem nisso, vocês querem isso, vocês acham que a vida é assim, então eu estou entregando vocês às suas próprias paixões. E aí o mundo está como está nos dias de hoje. Deus entregou as suas próprias concupiscências, porque os homens mudaram a verdade de Deus. Você tem uma ciência que estuda o homem a partir da hipótese da evolução da espécie. A ciência não considera a criação de Deus. Eles consideram a evolução da espécie, ou seja, o homem rejeitando o Deus Criador. O homem rejeitando o Deus Criador. Os homens rejeitam o princípio de que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. É muito mais fácil e lógico para um homem, para muitos homens, entenderem que nós evoluímos de um animal, evoluímos dos macacos, do que ter um Deus Criador que fez todas as coisas. Então, meus amados irmãos, eu e você, nós precisamos entender que a verdade existe. A verdade é um axioma bíblico. Ele não precisa ser comprovado ou provado. Ele não precisa de ser discutido.
A verdade de Deus, a verdade bíblica, ela não está em xeque, ela não está em pauta. Deus é a verdade e ponto final. E quem está em Deus, anda na verdade. Quem se relaciona com Deus, se relaciona verdadeiramente com Deus, vivo e verdadeiro. Então, em primeiro lugar, a verdade existe. Em segundo lugar, ela existe e ela pode ser conhecida. Ela pode ser conhecida porque se a verdade existisse e a gente não pudesse conhecê-la, não teria sentido algum a existência dela. Mas ela existe e ela pode ser conhecida. Existe uma corrente filosófica chamada agnosticismo. Está bem crescente, já há séculos, mas muito mais nos nossos dias. E essa corrente filosófica, ela diz, olha, que a verdade exista, tudo bem, a gente pode até crer. A gente até crê que a verdade existe, mas nós não podemos conhecer a verdade. Mas Jesus diz, conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. E como nós podemos conhecer a verdade? E qual é o método que eu vou usar para conhecer a verdade? E aí existe uma matéria da filosofia chamada epistemologia, que nada mais é do que uma tentativa de descobrir o porquê dos porquês. O porquê dos porquês. E ali você vai descobrir que do ponto de vista científico há muitos caminhos para se chegar à verdade. Muitos caminhos. Mas a pergunta que eu faço é como nós podemos chegar à verdade de Deus? Como nós podemos chegar à verdade de Deus? Veja comigo em Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11 e 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste, diga comigo, revelaste aos pequeninos. Então Jesus nos dá um método aqui. Como eu posso conhecer a verdade de Deus? É através da revelação. Ou seja, se eu não receber a revelação de Deus, eu não vou conhecer a verdade. Se Deus não abrir o meu coração, se Deus não abrir o meu entendimento, se Deus não abrir os meus olhos espirituais, não adianta o outro falar lá, porque eu não vou conhecer aqui. Porque esta obra quem faz é Deus. É Deus quem abre os nossos olhos, nosso coração, nosso entendimento. E veja que interessante, lemos Mateus 11, 25, olha no versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade se dá pela revelação. Mas essa revelação não é daqui para cima. Essa revelação é de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Não está sob o domínio do homem. Não está sob a agenda da igreja. Ela está sob o domínio exclusivo do Senhor, sob o controle da pessoa de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, conhecer a verdade é não somente conhecer a Jesus Cristo, mas receber dele a capacidade de reconhecê-lo como Cristo, como verdade. É Ele quem nos dá essa capacidade, esse entendimento, essa compreensão. Veja em 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo vai dividir o homem em duas classes: o homem natural e o homem espiritual. Duas classes ele divide o homem natural e o homem espiritual. 1 Coríntios 2 e 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura.
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não vai receber essa revelação. E se você tentar dizer para ele, ele vai dizer que isso é uma loucura. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E o que significa então o homem natural? O homem natural é aquele que não recebeu a revelação de Deus, a revelação de Cristo Jesus. O homem natural é a pessoa que não tem o Espírito Santo. O homem natural é aquela pessoa que não é convertida. Ela pode até ser membro de uma igreja. Ela pode até ter uma ficha de membro, uma carteirinha de membro. Ela pode até frequentar os cultos e continuar sendo homem natural, porque ela não recebeu a revelação de Deus. Ela não tem o Espírito Santo. Ela é apenas uma frequentadora de igreja. Às vezes até gente boa e prestativo, mas não é convertido. Pode estudar a Bíblia, pode ser especialista de Bíblia, pode ser especialista em religião, pode ser graduado em teologia, pós-graduado, mestrado em ciências da religião, pode ser PhD. Jesus se referiu a esse grupo de pessoas um dia, aos fariseus, aos escribas da sua época. E Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e elas testificam de mim, mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês leem a Bíblia, vocês são doutores da lei, mas o coração de vocês está morto em seus pecados. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês têm muita letra, mas vocês não têm vida. Vocês estudam profundamente a Bíblia, mas vocês estão mortos em seus delitos e pecados. Essas foram as doces palavras de Jesus para os fariseus e os escribas. Então, meus amados irmãos, veja, para uma pessoa que não recebe essa revelação, para uma pessoa que não recebe esse conhecimento de Deus, tudo que está escrito na Bíblia é loucura. Ela não aceita. Agora pensa você na loucura que é acreditar num judeu que morreu há 2000 anos em Jerusalém, acreditar que ele é filho de Deus. Pensa você na loucura que é acreditar que o que ele fez há 2000 anos pode hoje me salvar, me perdoar, pode me dar vida eterna hoje aqui em São Gonçalo. Um homem que morreu, um judeu há 2000 anos em Jerusalém. 2000 anos depois, aquilo ainda surte efeito. Aquilo ainda pode me resgatar, me redimir, me salvar, me libertar hoje. Isso é loucura. Isso é loucura para muita gente. Você chegar para uma pessoa e dizer: olha, você precisa crer em Cristo Jesus, porque você está perdido. Você precisa crer em Cristo Jesus, você está condenado. E se você não crer em Jesus e não tê-lo como seu Senhor e Salvador, você perderá o céu e ganhará o inferno. Isso é loucura para muita gente. Loucura. Mas sabe o que Paulo disse? Que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a cruz, ela destrói, irmãos, toda a pseudo-sabedoria. Conhecereis a verdade, disse Jesus. Eu posso conhecer a verdade. Eu posso conhecer a Deus, eu posso me relacionar com Deus, eu posso ter acesso à presença de Deus, eu posso ter acesso à palavra de Deus. Se Jesus Cristo é, de fato, o meu libertador, o meu Senhor, o meu Salvador, eu tenho livre acesso a Deus, por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas em terceiro lugar, a primeira é que a verdade existe, a segunda é que a verdade pode ser conhecida pela revelação. Ou seja, Deus abre o nosso entendimento, Deus ilumina os nossos olhos, Deus, Ele abre o nosso coração, Deus tira a nossa mente das trevas, e Ele diz: haja luz,
E a luz do Evangelho, a partir daquele momento, passa a brilhar na nossa mente. E nós podemos, a partir dali, então, compreender o mistério do Evangelho. E o mistério do Evangelho se chama Jesus Cristo, que é a verdade encarnada. Mas, em terceiro lugar, o texto nos ensina que o conhecimento da verdade produz libertação. O conhecimento da verdade produz libertação. Conhecereis a verdade. A verdade é quem? É quem, irmãos? Jesus. E ela vos libertará. Então, o conhecimento da verdade, ela te liberta. Não é o conhecimento que te liberta. É o conhecimento da verdade. É o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Jesus. É o conhecimento da palavra que te liberta. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se verdadeiramente você é livre, significa que você pode falsamente ser livre. Enganosamente ser livre. Se existe uma liberdade verdadeira, existe uma liberdade falsa, enganosa. Tem pessoas que podem achar que são livres, mas são escravas. Veja, você pode ser enganosamente livre, falsamente livre. O conhecimento intelectual, alguém que detém autoconhecimento intelectual pode se achar livre. O conhecimento científico, alguém que o detém pode se achar livre. O conhecimento de toda a matéria humana não produz verdadeira libertação. É uma ilusão. É uma enganosa libertação. É uma falsa libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livres do quê? Livres do quê? João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, a primeira coisa que Jesus nos liberta, o Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A primeira coisa que o Filho nos liberta, o conhecimento verdadeiro, pessoal de Jesus, traz libertação de toda a escravidão do pecado. Libertação de toda a escravidão do pecado. Nós somos perdoados, nós somos livres. As cadeias que nos prendiam, elas são totalmente quebradas, e o Senhor Jesus nos torna livres, e o pecado já não reina mais em mim, o pecado já não domina mais em mim. Eu sou livre do pecado. Olha o que diz em Efésios no capítulo 4. Veja comigo aí, pouco mais à frente, Efésios 4. Uma coisa que a gente precisa trabalhar mais como igreja. Efésios 4,17. Nós somos livres da escravidão do pecado. E essa libertação atinge a nossa mente. Essa libertação alcança as nossas emoções e a nossa vontade. Veja o que Paulo diz em Efésios 4,17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos de entendimento. Diga comigo, obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O que significa obscurecidos de entendimento? Significa que a pessoa que não recebe a libertação de Jesus, a sua mente está obscurecida. A pessoa que não recebe a revelação de Jesus, a sua mente está em trevas. E se a sua mente está obscurecida, consequentemente o seu comportamento, a sua maneira de andar, de se portar, vai refletir o que ele pensa. A mente obscurecida vai comandar o corpo, comportamentos, ações, reações.
Veja Efésios 2:1, a partir do 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da obediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nós somos libertos do poder do pecado nas nossas mentes, somos libertos do poder do pecado nas nossas vontades, somos libertos do poder do pecado nas nossas emoções. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Quando eu conheço a verdade, Jesus me liberta. Quando eu conheço a verdade, Jesus me liberta. E Ele me liberta não somente do pecado, mas Ele me liberta de toda a escravidão. Ele me liberta de toda a condenação que o pecado trouxe para a minha vida. Ou seja, o pecado e as suas consequências. Ele me liberta completamente, plenamente, vitoriosamente. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2 e 14. Já partindo para o fim dessa mensagem. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Olha, a morte de Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Louvado seja Deus. O conhecimento de Jesus, o conhecimento da verdade, traz libertação. O conhecimento da verdade traz libertação, não somente do pecado, não somente da escravidão do pecado, mas também nos liberta do poder de Satanás, nos liberta também do poder da morte. E isso significa, irmãos, que eu e você estamos livres da condenação eterna, estamos livres do poder de Satanás, nós somos livres. Somos, como disse Jesus, verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. E o diabo às vezes tenta soprar no nosso ouvido que nós somos escravos. O diabo tenta soprar no nosso ouvido: você não vai conseguir, você é fraco. Você está amarrado a isso. Você está amarrado a esse relacionamento. Você está amarrado a esse problema. Você está amarrado a essa pessoa. Você está amarrado a esta causa. Você não está amarrado a nada. As suas algemas foram quebradas. As suas amarras foram queimadas. Jesus destruiu o poder da escravidão na tua vida. Você é verdadeiramente livre. Não há maldição sobre a tua vida, não há maldição hereditária. Ah, mas meu pai, meu avô, meu bisavô, isso vem lá de trás, pastor. Mas se você está em Cristo Jesus, você está liberto desta maldição, você está liberto do poder da maldição, você está liberto de tudo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não está debaixo de maldição nenhuma. Sobre a sua vida não vale maldição, porque sobre ela está a bênção do Senhor. E esta obra foi Jesus que fez em você. Não foi pastor que fez, não foi igreja que fez, foi Jesus. Se o Filho vos libertar. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero concluir essa mensagem de forma bem prática, bem simples. Porque o texto de João, capítulo 8, vai nos advertir, no versículo 24. Diz assim: por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou o quê? A verdade que liberta, o libertador. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então escuta bem uma coisa que eu vou dizer para você que está aqui hoje, nesse auditório, nessa igreja, e você, nesse momento que me assiste através de um celular, de um computador, preste atenção no risco de você morrer
nos seus pecados. O risco que você corre de morrer nos seus pecados. O texto diz: por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Você corre o risco de morrer nos seus pecados, se você não crer em Cristo Jesus. Mas Cristo morreu justamente para nos libertar. E Ele pode, irmãos, Ele pode se revelar a mim, Ele pode se revelar a você, Ele pode abrir o nosso entendimento, Ele pode fazer com que nós compreendamos quem Ele é. E é isso que Ele faz. Você pode morrer escravo do pecado, ou você pode morrer liberto do pecado. Vocês ouviram isso? Você pode morrer escravo do pecado, ou você pode morrer liberto do pecado. E Jesus Cristo veio como o nosso Redentor, Ele veio como o nosso Salvador, Ele veio como o nosso Libertador, para que, quando nós tivermos que morrer, morrermos livres do pecado. Livres do pecado. Eu quero te convidar a ficar de pé e ler comigo Isaías capítulo 61. Ler comigo Isaías capítulo 61. A verdade existe. Jesus Cristo. A verdade existe. Ele se revela a nós. A verdade existe. E o conhecimento da verdade traz libertação. Verdadeira liberdade eu só encontro em Jesus Cristo. Porque essa é a sua missão. Jesus Cristo veio para pôr em liberdade os cativos. Ele é o nosso libertador. Então ouça isso, meu irmão, minha irmã. Não existe grilhão, não existe nada que possa escravizar você, se você foi liberto por Jesus Cristo. Nada. Não aceite, não admita sobre a sua vida isso. Então vamos ler juntos? Bem forte. Se você ler bem alto, o pessoal de casa vai ouvir a sua voz. Tem que ser com força. Isaías 61, do versículo 1 ao 3, o que diz? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite, hoje, precisando de libertação. Pode ser que existam coisas que te oprimem. Há coisas que te entristecem. Há coisas que podem estar acontecendo para roubar a sua alegria. Mesmo sendo crente, mesmo sendo filho de Deus. Mas Jesus está aqui nesta noite, e Ele está aqui para te libertar. Ele está aqui e Ele é poderoso para nos libertar. Amém? Curve a sua cabeça. Bendito Deus, eu quero te louvar nesse momento tão precioso, Pai. Eu sei que Tu estás presente aqui nesta hora. Eu sei que Tu estás presente nesta casa, nesta empresa, neste hospital. Tu estás presente, Senhor, aonde o Teu filho está agora com seu coração ligado a Ti. A Tua palavra diz que o que estiver sido ligado na terra terá sido ligado no céu. Ó Deus, nós queremos Te louvar de todo o nosso coração, porque Tu és um Deus presente, porque Tu és um Deus complacente, um Deus que se identifica conosco, um Deus misericordioso. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de Jesus, que veio para nos salvar, que veio para nos libertar, ó Deus, da escravidão do pecado, desse abismo que foi construído desde a queda do homem, um abismo entre nós e Deus.
Obrigado, Senhor Deus, por Jesus, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que nos reconciliou contigo, Pai. O sangue de Jesus que nos comprou de volta para Deus. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela vida do meu irmão. Obrigado pela vida da minha irmã. Obrigado pela salvação da tua igreja, do teu povo, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque esta salvação é definitiva. Obrigado porque o teu sacrifício é definitivo. Obrigado pela tua obra na cruz que não pode ser desfeita. Obrigado porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e tomou em suas mãos as chaves da morte e do inferno, e não há mais condenação para aqueles que estão em ti, Senhor. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, foi com o seu próprio dedo, com as suas próprias mãos, e ninguém poderá nos apagar o nosso nome, ninguém poderá nos arrebatar das tuas mãos. Nós estamos guardados na palma das tuas mãos, Senhor. Esta é a tua palavra, e nós estamos, Senhor, debaixo dela, do poder da tua palavra. Oh Jesus, tem misericórdia de nós, purifica o nosso coração, santifica a nossa vida, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas faltas, por erros cometidos contra ti, ações, reações, palavras, pensamentos, sentimentos. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos pecadores arrependidos, Pai. Nós pecamos contra ti, contra a tua palavra, Senhor. Mas há um desejo no nosso coração, o desejo, Senhor, de fazer a tua vontade, o desejo de voltar à prática das primeiras obras e de glorificar o teu nome, Senhor, através da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, porque até mesmo a vontade que temos de te adorar vem de ti. Quando nós vamos a ti em louvor, em adoração, é porque antes o teu Espírito já veio a nós e nos deu vida quando estávamos mortos, e nos amou quando ainda éramos pecadores. Ó Pai, obrigado por revelar a verdade a nós, por revelar Jesus a nós, através do teu Espírito Santo. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, para não pecarmos contra ti, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família que me ouviu nesse momento, Pai, e cada vida seja alcançada pelo teu poder, seja liberta de toda a escravidão do pecado, seja livre, Senhor, para te adorar para todos sempre, e que todos digam amém e amém.